Ontem nós tivemos, na teoria, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na teoria, porque, claro que nós temos alguns times com jogos atrasados. Eu sou Samuel Geiger e vou falar aqui hoje sobre a disputa pela permanência na Série A. Você que chegou, nos ajude a bater 400 inscritos. Se inscreva, deixe o seu like e divulgue para os amigos. Eu criei esse canal para a gente falar de futebol. Estou aqui com o notebook, com a tela do notebook aberta, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a briga pelo rebaixamento. Ontem, como eu disse, o encerramento da rodada nos mostrou um desenho curioso. Os 5 times que na teoria brigam pelas 2 vagas restantes para o rebaixamento, eles perderam na rodada. Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Vitória e Criciúma. E o Grêmio empatou o seu jogo, que também está ali naquela briga. Bom, todo mundo parece que está fazendo força para cair, né? Impressionante. Até o Atlético Paranaense, que não tinha nada a ver com essa história, estava totalmente longe disso aí, conseguiu, através da sua campanha medonha no segundo turno, cair de posição e chegar na briga pelo rebaixamento. E se não abrir o olho, vai cair para a Série B. Já adianto, já começa o vídeo falando isso aí. Um dos mais fortes candidatos, tá? Por quê? Porque o futebol é pobre, porque contratou treinador que não deu certo, já trocou de treinador 2 vezes na temporada, ou 3. Porque tem um elenco que, em comparação com outros elencos, é um elenco um pouco mais limitado. E é um time que não está acostumado com aquilo ali. E esse fato de, aspas, não estar acostumado com aquela realidade ali, ela implica muito quando o time chega nessa situação. Ainda mais quando aquela realidade ela não é enfrentada desde o início do campeonato, que é o que acontece com Fluminense e Corinthians. O Corinthians, ao meu ver, é o time que tem mais possibilidade de se safar do rebaixamento. É um time que reforçou bem, no meio de toda a confusão, de toda a bagunça que envolve a diretoria do Corinthians. O time conseguiu apresentar alguns nomes que vieram para ser titular, como Ramalho, alguns jogadores que se juntaram ao elenco, e isso fez com que ele desse uma encorpada. Precisa ganhar os jogos, né? Não adianta contratar e não ganhar. Trouxe uma grande estrela, que é o DP, isso impacta muito no elenco, querendo ou não, tá? E nós temos também o Fluminense, que também está nessa briga desde o início do campeonato. E eu falei aqui quando criei o canal há 4 meses atrás, que essa era uma briga que o Fluminense entrou por incompetência do Diniz, por egoísmo do Diniz e por teimosia do Diniz, que agora está no Cruzeiro, não está dirigindo o time que eu torço, e eu não apoio em nada ele está dirigindo o Cruzeiro. E o Fluminense está lá muito por incompetência do senhor Fernando Diniz. Assumiu o Mano Menezes, fez uma sequência de jogos muito boa, porém, quando o Corinthians e o Fluminense, eles se permitiram chegar numa situação que eles não podem perder, simplesmente isso. Então, se está fazendo uma campanha bacana e agora está numa leva ruim, que é normal de vir com o Mano Menezes, porque o time vinha de uma sequência muito boa e agora engatou uns 3, 4 jogos sem vencer, isso é normal oscilar no campeonato que nós temos e no calendário que nós temos, disputando 2 competições, 3. Mas, como eles deixaram essa corda, essa linha tênue ser no limite, o Corinthians e o Fluminense simplesmente não podem perder pontos. É impressionante. E o Fluminense perdeu um jogo, que é o típico jogo que faz time cair. Perdeu para o lanterna da competição, um jogo cercado de polêmica, mas, sinceramente, bola saindo ou não na linha de fundo, não pode perder para o lanterna da competição. Não pode. Quem está brigando para não cair, quem tem a camisa que o Fluminense tem, não pode perder para o lanterna da competição no segundo turno. Isso é absurdo. Isso é inaceitável, viu, Mano Menezes? Você que fica discutindo com o torcedor no Alambrado, em vez de discutir com o torcedor, pegar ar com o torcedor, tinha que estar olhando para dentro do campo, porque seu time não está bem, não. Está mal. Mal. O time está cansado, o time está indisposto e está desorganizado.
tanto que perdeu para o lanterna da competição. Essa derrota pode custar muito caro para o Fluminense. O outro time, falamos aqui do Atlético Paranaense, falamos do Corinthians e falamos do Fluminense. O Vitória. A briga do Vitória também, desde o começo do campeonato, todo mundo sabia, com todo respeito à instituição, com todo respeito ao Vitória, mas devido ao orçamento e devido a ser um clube que está vindo da Série B esse ano, a briga dele, apesar de seu presidente ter a coragem de falar no início do ano que o time ia brigar para o Sul-Americano, é óbvio que não ia. Estava escancarado que o elenco que o Vitória montou é o elenco para brigar, para não cair para a segunda divisão. Isso está desenhado e posto. Mas dos males, o menor. O clube entendeu que no decorrer do campeonato a briga seria por isso. E o Vitória está ali. Perde os jogos que, na teoria, deveria perder ou poderia perder e ganha alguns jogos no sufoco. E essa briga vai ser até o final. Acho que o Vitória também tem uma possibilidade de escapar do rebaixamento, porque hoje ele se encontra fora da zona de rebaixamento, está com 28 pontos, o Corinthians também tem 28, estou olhando aqui na tabela. E por outro lado, nós temos o Criciúma, que tem 32 pontos. Criciúma surpreende na sua campanha e mostra que pode permanecer na Série A. Resumo da obra: Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Vitória e Criciúma. Acho que o Grêmio não cai, apesar de toda a arrogância do Renato Gaúcho. O Grêmio tem um time razoavelmente bom e ainda tem um jogo a menos e aos trancos e barrancos deve se safar. Agora, a situação está difícil para o Fluminense, porque a tabela do Fluminense, ele encara muito time bom. Ele pega Internacional, pega Cruzeiro, pega Flamengo, pega Palmeiras na última rodada. É uma situação complicada do Fluminense. Acho que para mim, hoje, é o time que tem mais possibilidade de cair para a segunda divisão. Acredito que o Corinthians escapa e que caia ou Vitória ou Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, como eu disse no início do vídeo, conseguiu a proeza de entrar na briga para o rebaixamento. Isso é um absurdo. O Mário Celso Petralha, que gosta de ficar dando entrevista, de falar isso e aquilo, impor, tem que explicar como é que o time dele conseguiu entrar numa briga para o rebaixamento com o elenco que tem, que não é um elenco ruim, é um elenco limitado, óbvio, mas é um elenco muito melhor que muito time que está acima da tabela dele e ainda assim está sem treinador. Esse é o vídeo de hoje, só batendo um papo mesmo sobre rebaixamento. Quem que você acha que vai cair? Comente aqui no vídeo, deixe sua opinião. Tamo junto, tchau!